Olá pessoal, tudo bem? Me pediram tanto, mas tanto, que eu resolvi fazer um vídeo sobre a famosa vitamina K. Hoje eu vou explicar sobre as funções que essa vitamina exerce no nosso corpo. Vou falar da diferença entre a vitamina K1 e a K2, em quais alimentos você encontra essa vitamina e sobre mitos e verdades que eu ouço todos os dias aqui no consultório e nos comentários. Então fica comigo até o final, porque o assunto de hoje ele tá imperdível. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Tenho percebido muitas perguntas, dúvidas sobre a vitamina K. Recebemos algumas afirmações na internet, umas que são mitos e outras que são verdade. Tem muita gente tomando a vitamina K sem saber para que serve, se ela realmente faz bem para o corpo. O que será que é verdade sobre essa vitamina e o que será que é mito? Hoje eu vou destrinchar esse assunto aqui com vocês. Mas antes, você sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Então você de Indaiatuba, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Sorocaba, pode se consultar comigo via presencial aqui em Indaiatuba. E eu também faço atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Então você que está em locais mais remotos, em que não pode se consultar via presencial, eu vou deixar o link na descrição aqui para você poder agendar a sua consulta. Bom, vamos então aos mitos e as verdades sobre a vitamina K. Primeira afirmação: a vitamina K tem um papel importante na coagulação sanguínea. Isso é verdade, pessoal. A vitamina K tem um papel crucial no processo de coagulação sanguínea. A coagulação, para quem não sabe, é um processo bem complexo que evita com que a gente tenha hemorragias excessivas quando a gente tem um ferimento, por exemplo. A vitamina K é necessária para a síntese de várias proteínas de coagulação no nosso fígado. Então, quando ocorre uma lesão que resulta em sangramento, os fatores de coagulação, eles entram em ação para formar o coágulo sanguíneo e interromper a hemorragia. Portanto, essa afirmação é verdade. A vitamina K é importantíssima para a coagulação sanguínea, para evitar que a gente tenha aí sangramentos maiores. Segunda afirmação: todo recém-nascido tem que tomar injeção de vitamina K. Isso também é verdade, pessoal. Pergunta aí para alguma mãe que acabou de ter o seu bebê. Elas vão falar que o bebê tomou essa injeção já nas primeiras horas de vida. Essa vitamina é necessária para formar coágulos e para parar os sangramentos. E ao contrário dos outros nutrientes, a vitamina K ela não passa facilmente pela placenta durante a gestação e não tem grande quantidade no leite materno. Como os bebês nascem com quantidades ali muito baixas de vitamina K, ela é suplementada logo após o nascimento via intramuscular. Pra vocês terem uma ideia, um lactente que não recebe a vitamina K quando ele nasce tem 81 vezes mais chance de sangramento tardio por deficiência dessa vitamina. Então a segunda afirmação também é verdade. E antes da terceira afirmação, e uma das que eu mais ouço aqui no consultório, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos toda semana, assuntos interessantes e que pode ajudar você a levar uma vida mais saudável e mais leve. Vamos aí, hein, pessoal, rumo aos 3 milhões de inscritos aí. Mas terceira afirmação: não consigo obter vitamina K2 a não ser que seja através de cápsulas. Isso é mito, pessoal. Você consegue sim. Para obter a vitamina K2, você precisa ingerir certos tipos de alimentos. A vitamina K2, ou também chamada de menaquinona, está presente em vários alimentos, especialmente em alimentos de origem animal e os produtos fermentados. O natto é uma fonte extremamente rica em vitamina K2. É um alimento japonês tradicional feito de soja fermentada. Certos queijos fermentados, como os queijos duros, queijos de cabra, podem conter também níveis significativos de vitamina K2. Outro alimento que eu considero excelente para a saúde do corpo em geral é o ovo. No caso, a gema do ovo, daquelas galinhas ali que são criadas ao ar livre, também são uma fonte boa de vitamina K2. O fígado de animais, como fígado de galinha, fígado de boi, fígado de cordeiro, também é uma fonte de vitamina K2. As carnes, em particular aquelas carnes de animais que são alimentados no pasto, podem conter também quantidades moderadas de vitamina K2.
e você pode encontrar nos produtos lácteos daqueles animais alimentados, né, principalmente no pasto, né, como eu disse, como tem no leite integral mesmo. O salmão e a truta também são peixes que contêm quantidades razoáveis de vitamina K2. Ou seja, você não precisa sempre ficar aí suplementando vitamina K2 se você já tem uma dieta balanceada, se você já come bem. Mas vamos lá, quarta afirmação. Se eu tomar vitamina K2, vou viver por mais anos e diminuir a chance de morrer por doenças do coração? E aí, tenho certeza que muita gente aqui nesse vídeo hoje está assistindo só para entender se essa afirmação é mito ou é verdade. Lembra então de compartilhar esse vídeo com o máximo, né, de pessoas que você puder. Muita gente precisa saber do que eu vou falar agora aqui. Mas e você aí? Você acha que é mito ou verdade? Deixa aqui nos comentários. O que acontece é que muita gente usa a vitamina K2, manda manipular nas farmácias e nem sabe direito para que está usando. Como eu disse na afirmação anterior, o ideal é manter uma dieta balanceada e só repor vitaminas se realmente for necessário. Segunda coisa, ainda não existem estudos grandes que demonstrem, né, de forma conclusiva que a reposição da vitamina K2 esteja diretamente associada à diminuição da mortalidade total ou da mortalidade cardiovascular. Como eu gosto de me basear sempre em evidências científicas e por enquanto não temos nenhum estudo significativo para a gente se basear, pode ser que um dia até provem estudos robustos que a vitamina K2 faça bem para o coração e diminua a mortalidade cardiovascular. Mas não é isso que a gente vê em literatura hoje, tá? Mas isso ainda está sendo estudado. Então, até que se prove ao contrário, eu não prescrevo aqui de rotina a vitamina K, a não ser que seja com outro objetivo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, essa afirmação é mito, tá? Vamos aguardar aí mais estudos, pessoal. Quinta afirmação, a vitamina K diminui a calcificação nas artérias, então ela diminui o risco de infarto ou de um AVC. Isso é mito, pessoal. O mesmo vale aqui. Ainda a gente não tem estudos grandes conclusivos a respeito da vitamina K em diminuir o risco cardiovascular. Os estudos sugerem que a vitamina K2 pode ter um papel importante na saúde dos ossos, ajuda na regulação do metabolismo do cálcio e na prevenção ali da calcificação arterial. Você vai ver muitas vezes a vitamina K2 em medicações para suplementar cálcio, em caso de osteopenia ou osteoporose. Como eu disse antes, alguns estudos sugerem benefício para o osso e para a saúde cardiovascular. Mas é importante notar que a gente precisa de mais pesquisas para ter conclusões definitivas sobre os reais benefícios da vitamina K2. Acho importante, então, sempre conversar com o teu médico sobre qualquer suplementação. Não vai sair aí tomando a torta direita. A gente precisa saber que cada paciente é único. Então, só para você entender melhor, a relação entre a diminuição da calcificação arterial e a redução da mortalidade cardiovascular, ela não é direta, não é linear. Eu sei que você já sabe, depois de ver tantos vídeos meus falando sobre a aterosclerose, que a calcificação arterial está associada a doenças cardiovasculares. Mas a causa disso não é tão simples assim. A sua saúde cardiovascular, a minha saúde cardiovascular, vai depender de um monte de fatores. Não adianta, então, se manter obeso, fumando, comer um monte de doce e vai lá e toma vitamina K, achando que isso só vai diminuir ali as calcificações das artérias. Entende que você tem coisa a mais aí para fazer? As pessoas hoje em dia estão buscando maneiras fáceis de consertar o que não vai ser consertado apenas fazendo uma suplementação. Não adianta ficar tomando cápsulazinha aí à torta direita, pessoal. Ao invés de fazer mudança do estilo de vida, tem muita gente preocupada em manipular a vitamina. Você tem que lembrar que a saúde das suas artérias, a saúde do seu coração depende de muito mais. Depende do estilo de vida saudável, depende da sua genética, da sua dieta, dos seus hábitos. Primeira coisa, você precisa ter uma dieta balanceada, rica em alimentos que eu falei no início do vídeo. Esses alimentos, por si só, contêm muita vitamina K2. Você precisa colocar fibras, proteínas magras, carboidratos complexos, semente, frutas, beber muita água. É importante evitar ali a ingesta excessiva de bebida alcoólica, fumar nem pensar, evitar a obesidade, evitar o estresse. E se você ainda não se exercita, você precisa começar o mais rápido possível. E claro, você precisa cuidar dos fatores de risco, né, que você já tem, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia,
ou qualquer outro aí que aumente o teu risco cardiovascular. O ideal é passar em consulta com um cardiologista para realizar os seus check-ups, adequar as medicações ali que você já toma. Viram então que é uma combinação de fatores para diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares. E é difícil fazer isso? É mais fácil do que você pensa. Só é preciso você começar, você sair aí da latência. Mas vamos lá, sexta afirmação. Pessoas com sangramento ativo muitas vezes precisam usar a vitamina K. Isso é verdade, pessoal. A vitamina K tem um papel de coagular o sangue. E os anticoagulantes, como a varfarina, o conhecido Marevan, eles agem bloqueando a ação da vitamina K para prevenir a formação dos coágulos indesejáveis. No caso, se um paciente anticoagulado ele apresentar sangramento ativo ou necessitar de uma intervenção cirúrgica de emergência, é importante reverter rapidamente os efeitos do anticoagulante. Aí sim, nesse caso, é realizada a administração de vitamina K como estratégia de reversão. É fundamental que qualquer intervenção para reverter a anticoagulação seja realizada por profissionais de saúde qualificados. E a decisão deve ser sempre baseada na avaliação risco-benefício para o paciente. O tratamento e a gestão dos pacientes anticoagulados, então, tem que ser feito de forma individual, de pessoa para pessoa. Sétima afirmação, o nosso intestino produz vitamina K. Isso é verdade, pessoal. A vitamina K2, além de ser encontrada em alimentos fermentados, carnes, ovos, também pode ser produzida pelas bactérias do nosso intestino grosso. Então é muito importante ter um intestino funcionando bem, em equilíbrio, com bactérias boas, porque elas são fundamentais para produzir a vitamina K2. Agora a vitamina K1 ela pode ser encontrada em hortaliças, couve, no espinafre, aspargos, brócolis, na ervilha. Pode ser encontrada em alguns tipos de óleo, como óleo de soja, óleo de linhaça. Também em frutas como morangos, uvas, grãos integrais como a aveia e o arroz integral. Como eu disse antes, é importante ter uma alimentação saudável com frutas, hortaliças e alimentos que eu falei agora há pouco. Colocar na dieta mais alimentos fermentados podem também manter os seus níveis de vitamina K dentro do ideal. Olha aí quanta dica boa, hein? Oitava afirmação, pacientes em uso de Marevan devem tomar cuidado com alguns alimentos que possuem vitamina K. Isso também é verdade, pessoal. Isso é bem comum aqui no consultório. Os pacientes que estão em tratamento com anticoagulantes, como a varfarina, muitas vezes recebem orientações do cardiologista sobre o consumo de alimentos ricos em vitamina K. Essa vitamina tem um papel importante, como eu disse antes, no processo de coagulação sanguínea. Nosso objetivo é reduzir a coagulação para prevenir a formação desses coágulos indesejáveis no paciente. Por isso que é importante um check-up com o teu médico para saber se está tudo bem. Vocês viram aí quantas dúvidas as pessoas têm em relação à vitamina K? Espero que suas dúvidas tenham sido esclarecidas hoje, pessoal. Lembra que levar uma vida com hábitos saudáveis é sempre melhor do que você sair aí caçando suplemento aí para tomar e fazer tudo errado aí com o teu estilo de vida. Use apenas vitaminas e medicamentos que o teu médico te prescrever. Imagina, por exemplo, se um paciente lá anticoagulado fica aí tomando cápsulas de vitamina K. A chance dele ter uma trombose, por exemplo, pode aumentar demais e ele pode até vir a óbito, quando mal informado. Então nada de automedicação, tá, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha, que a minha ideia, eu sempre falo, minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.